Olá mundo, eu sou Ricardo Highlander e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha coleção de revistas do Conan. Recentemente teve um vídeo do pessoal do Pipoque Nanquim que eles trouxeram umas raridades de revistas de Conan, tanto brasileiras quanto importadas, e a galera ficou meio maluca com isso. Óbvio que eu não tenho todos aqueles exemplares, né? Mas eu tenho algumas coisas bem interessantes na minha coleção que nem todo mundo, pelo menos que eu vejo nas discussões assim, nem todo mundo mostra que tem, né? Então eu queria mostrar isso para vocês aqui. Queria começar, ó, revista Sexta-feira 13, no selo Capitão Mistério apresenta. Sexta-feira 13, número 4. Olha que loucura. Essas revistas antigas são complicadas porque elas não deixam muito claro de quando que elas são, né? Igual as revistas de hoje que tem informações de data de publicação. O mais próximo que eu consegui ver aqui tem um copyright aqui de 1978 da editora Block, né? Que é a editora dessa revista, né? Mas eu não sei, ela tá num estado de conservação tão bom que eu me recuso a acreditar que ela seja de 1978 e eu que sou de 1981 estou muito mais acabado. Mas, essa revista aqui ela é interessante por quê? Porque ela traz uma história do Solomon Kane. Louro. O cara não é loiro, né? Foi toda recolorida essa revista, mas é o encontro dele com o Conde Drácula. Olha isso. Por incrível que pareça, tem uma história de Solomon Kane contra o Conde Drácula. Ele vence, é claro. O Solomon Kane vence. Assim, a história não é lá essas coisas não, mas é bem interessante. Pode ser que seja a estreia do Solomon Kane no Brasil, né? Se for mesmo uma revista tão antiga assim, lá de meados para o fim da década de 70. Fica aí, procurem. Ela não é tão difícil de achar, não. Uma outra revista aqui, na mesma linha dessa da Sexta-feira 13, é essa Cine Mistério, também do mesmo selo, ó, Capitão Mistério e tal. Cine Mistério número 5, que é mais ou menos da mesma época. Como eu falei, né, também não tem data certa, mas tem aqui, copyright 1977, Block Editores. Que é mais ou menos da mesma época em que o Conan foi publicado na Block, se eu não me engano. Ou foi já na década de 80. Eu tenho essas revistas também, mas como muita gente tem, eu nem vou mostrar aqui. Ela traz uma adaptação de um conto do Robert E. Howard. Eles traduziram como A Maldição do Túmulo. Eu não consegui assim de cabeça identificar qual história é essa, mas fica aqui a curiosidade, né, de uma obra de Howard que não tem nada a ver com Conan, com Cal, com Solomon Kane. É uma história que se passa, se não me engano, no Texas. Ele escreveu muitas histórias com esse tema também. Era um cara que gostava muito daquela área, né? E parece que é uma história do Texas lá na época, nas épocas mais antigas, tal, lá ele tinha muito faroeste, esse tipo de coisa lá para aquelas bandas, né? Fica essa curiosidade também. Também do mesmo selo Capitão Mistério apresenta, tem essa aqui, Histórias Fantásticas número 4. Provavelmente saíram todas no mesmo mês, saca? Vamos publicar tudo aqui. Mesmo esquema, né? Tem um copyright aqui da Block Editores de 1977. Como eu falei, estão todas muito bem conservadas. Eu não sei, cara. E essa aqui tem uma outra história do Solomon Kane, só que aqui ele já tem um cabelo preto. Essas histórias também já foram publicadas na Espada Selvagem de Conan depois. Não tem nada de inédito aqui, mas é interessante pelo fato de que elas foram publicadas há muitos anos atrás. Pelo menos na década de 80, né? Eu imagino que essas revistas sejam. Uma outra revista interessante, e essa daqui não tem, assim, é só pelo bizarro mesmo, que é uma edição especial do Quarteto Fantástico chamado O Retorno de Reed Richards, que ela foi publicada em 1998, julho de 98. A história não tem nada a ver com Conan, certo? Não tem nada a ver com nada de Robert E. Howard, na verdade. Mas tem uma parte aqui na história que que os roteiristas fizeram uma piada. Quem gostar do Quarteto Fantástico, aliás, quem gostar de Vingadores, tem muitos personagens aqui e tal. Eu não cheguei a ler tudo, mas aqui já está aparecendo o Homem-Formiga, mas tem uma parte aqui em que aparece o Conan. Eles não dizem que é o Conan, né? Aqui o Homem-Formiga aperta um botão e
Aí, epa, de onde veio essa espada? De repente sai uma espada do nada e ele, Cacilda, a espada veio junto com este bárbaro. E é óbvio que é o Conan no estilo em que ele estava sendo desenhado na época, né? Com esses colares, o cabelo no formato e tal. Ele também ele fala uma língua que eles não entendem e tal. Só que parece que ele é só um holograma, alguma coisa assim. Ele aparece nas duas páginas seguintes. O Homem de Ferro aparece também como holograma, mas só que logo depois ele some. Fica como curiosidade de uma suposta aparição de Conan no futuro também. Essa daqui já é mais rara. É uma edição da editora Roval, certo? Editora, entre aspas, pirata, lá do início da década de 70. Ela também publicou Conan, só que acho que eles mudaram o nome do Conan lá também. Não sei se foi essa editora que publicou Conan como sendo Hartan. Não, acho que não. Aqui, ó, novo, do criador de Conan. Não, ele deve ter publicado Conan também com o nome de Conan, mas eles chamaram de Col ao invés de Cal. Muito provavelmente porque o cu, né, como as pessoas, a pronúncia correta é Cal, mas a galera vê escrito cu e poderia dar algum problema, né? Coisa que a Abril depois não teve problemas com isso, mas eles publicaram. É uma história aqui que já foi publicada depois, tal, mas ficou toda em preto e branco, o original é colorido. A qualidade é baixa, tal, eu tô bem surpreso por essa revista ter suportado até hoje, né? Mas a qualidade do papel é bem ruim. Eita. Papel jornal bem safado aqui e tal. Mas fica pela curiosidade, porque esse aqui eu acho que é bem raro. É difícil de achar. Ela é o número 1, mas se não me engano, acho que saíram mais revistas dessa mesma linha depois dessa, mas foram poucas. Tem uma outra aqui. Essa daqui eu achei bem interessante. Revista Calafrio, imagino que seja número 50, né? HQ de terror, nova dimensão, da editora The Art. E ela tem uma adaptação do conto do Howard, Pigeons from Hell, As Pombas do Inferno. Logo a primeira história. E o que eu achei interessante é que, tá vendo, de Robert E. Howard, o criador de Conan, Cal e Sonha. Essa revista aqui ela é de 1992. Isso, 1992, Estúdio de Arte. E o que eu achei legal é que, se for pelos nomes, né, eu não pesquisei a fundo para saber, mas se for pelos nomes, o texto é de Sidemar de Castro e o desenho de Rubens Cordeiro, ou seja, provavelmente brasileiros pegaram o texto do Howard lá e fizeram uma adaptação livre e adaptaram o conto, um dos contos mais famosos do Howard, aliás, que não tem nada a ver com Conan, né? Um conto aqui se passava, mas se eu não me engano, na mesma época em que Howard escrevia as histórias. Pombas do Inferno. E assim, a arte tá ok, certo? Eu dei uma lida também na história, não tem nada de tão especial assim. Imagino que escrita seja até mais assustadora e tal, mas é bem interessante para saber que existe uma história, uma revista bizarra, certo? Que eu nunca tinha ouvido falar dessa revista, mas que eu me interessei quando eu soube que ela tinha uma adaptação de uma história do Robert E. Howard que não tem nada a ver com Conan e tal. Eu também tenho uma série de revistas aqui que eu comprei muito baratinho no sebo, que são as Conan the Barbarian, né? Da década de 70 mesmo, as originais. Elas não são raras, o pessoal acha muito fácil, elas não tem nada demais assim, eu guardo mais pela... Na verdade a minha coleção é mais baseada em edições em português, tá? Edições que foram publicadas no Brasil, porque se a gente for procurar edições estrangeiras, fodeu, você não completa a coleção nunca. Mas sempre que eu tenho a oportunidade e o preço tá legal, eu compro algumas coisas estrangeiras também. E essas aqui são edições originais lá da década de 70, tá vendo, com as revistas de Conan the Barbarian. A dicção tá terrível. Conan the Barbarian, lá no início, né, número baixo, né, numeração baixa na casa dos 50. Mas o mais legal é que logo aqui, na número 58, é o primeiro encontro dele com Sônia, né? Com Belit. Ou seja, o início da adaptação da Rainha da Costa Negra. Tá? Que é bem maneiro, né? E esses primeiros números são histórias bem legais. Inclusive, essa aqui em que a gente vê como Roy Thomas diz que Conan
adquiriu o título de Amira, né? Que na verdade na Rainha da Costa Negra ele nunca chega a ser chamado de Amira. Mas enfim. E para fechar, eu queria mostrar para vocês uma história bem inusitada, que é o encontro entre Homem-Aranha e o Rei Cal. Até onde eu sei, essa história é inédita no Brasil. Porque a gente tem muitos encontros. O Bárbaro, o Conan já foi para o futuro várias vezes. A Sônia também já se encontrou com o Homem-Aranha algumas vezes. Só que eu nunca tinha visto esse encontro entre o Homem-Aranha e Cal. E é uma história bem bizarra, na verdade, com uma participação do Doutor Estranho, em que, assim, não é que o Homem-Aranha vai fisicamente para o passado ou o Cal vai para o futuro. Na verdade, o Doutor Estranho faz o Homem-Aranha meio que ter um sonho bizarro em que o espírito dele, pelo que eu entendi, começa a vagar lá pela era do Cal. E ele, tipo, como se fosse um encosto, ele vai entrando em diversas pessoas e as pessoas automaticamente ganham os poderes de aranha, né? E assim, a história é meio sem pé nem cabeça, tem um cara que aprisiona o espírito dele e tal, e aprisiona o Cal ao mesmo tempo, mas aí, tá vendo? Ele vai entrando no corpo de diversas pessoas, as pessoas vão subindo pelas paredes, é uma loucura, loucura. Aí aprisiona ele aqui. Mas eu gostaria de ver essa história em alguma edição brasileira, ia ser legal. Esse aqui é de... a década de 70, não, dezembro de 1981. Olha aí, bem antigo isso aqui. É quase a minha idade. Só não é tão antiga, não. Então é isso. Bom, eu queria só mostrar essas revistas para vocês. Mas deve ter alguma outra coisa também que seja, não vou dizer rara, né? Mas que seja estranho, não sei. Que vale a pena ver depois. Coloquem aí nos comentários se vocês querem ver mais coisas diferentes em coleções que não tenham necessariamente a ver com Conan, né? E que não estejam saindo no momento, mas que sejam itens interessantes que vale a pena você ter na coleção, beleza? Então tá, até a próxima.